Oi, gente feliz! Eu tô aqui no meu pedacinho do céu hoje para deixar mais uma receita incrível para deixar o seu preparo ainda mais gostoso e mais saudável. Não se esquece de se inscrever no canal, dar um like, dar um joinha, fazer um comentário, porque isso vai ajudar muito com que o nosso canal cresça. A receitinha que eu tenho para vocês hoje é um delicioso cookie de chocolate que fica bem chewy por dentro, então o que é isso? Bem puxinha e por fora com uma casquinha bem crocante. Não se preocupe com a quantidade dos ingredientes, porque eu vou deixar tudo escritinho nos comentários, tá bom? Mas para essa nossa deliciosa receita nós vamos precisar de chocolate de uma boa qualidade, tá? Que vocês vão comprar, nozes picadas, e vocês podem usar qualquer outro tipo de oleaginosa. Pode ser pistache, pode ser castanha do caju, pode ser amêndoas, castanha do Pará, o que você quiser, porque isso vai dar uma crocância bem gostosa no nosso cookie. Vamos precisar de farinha de trigo, manteiga, importante que essa manteiga seja sem sal, açúcar refinado, ovo e fermento químico. O nosso primeiro passo que nós vamos fazer, nós vamos derreter o chocolate com a manteiga. Eu gosto de derreter o chocolate no micro-ondas, mas se você quiser, você pode derreter também no banho-maria, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos derreter o nosso chocolate. Sempre que você for derreter o seu chocolate, você vai colocando de 30 em 30 segundos para não correr o risco do seu chocolate queimar. E aí, em resumo, a nossa receita não vai ficar boa, não é verdade? Aí depois que o nosso chocolate estiver derretido, nós vamos agregar os demais ingredientes, vamos homogeneizar bem e vamos colocar na geladeira por pelo menos 30 minutos para a gente poder já ter ele de uma forma mais consistente e eu conseguir fazer o formato que eu quero e moldar os meus cookies. Olha, aqui já fizemos ele por 30 segundos, ele está começando a derreter, mas ainda não está bom. Nós vamos colocar mais um pouquinho e de novo nós vamos colocar por mais 30 segundos. Importante quando a gente fala de cookies, cookies não é biscoito, cookie não é bolacha, ele tem uma consistência bem diferente. Às vezes as pessoas fazem um cookie com uma textura mais de uma bolachinha, e na realidade ele não é, ele tem que ser macio por dentro e ele tem que estar crocante por fora, formar aquela casquinha, que é isso que vai dar a característica dele, tá certo? Vamos mexer bem. E lembre-se que conforme você vai mexendo, o seu chocolate ele vai se envolvendo e vai derretendo. Vou colocar mais um pouquinho. Agora já não precisa mais muito. Então vocês sempre vão acompanhando, porque cada micro-ondas ele é de uma forma. No banho-maria, você já vai vendo ali conforme ele vai ficando. Mas no micro-ondas a gente tem que prestar muita atenção. Vamos ver se já está bom aqui. Olha, nosso chocolate já está bem derretidinho. E aí eu vou acrescentar os outros ingredientes. Eu vou começar acrescentando o ovo. Eu gosto de dar uma batidinha para que ele não fique difícil da gente dissolver. E depois eu já vou colocar as minhas nozes picadas. Porque se eu deixar para colocar as nozes no final, ele vai ficar não tão homogêneo em toda a minha massa. Então é interessante que vocês coloquem as nozes. Olha, depois de bem misturadinho, vocês podem misturar com uma colher, com um fouet, com o que vocês quiserem, tá? Mas é importante que ele fique bem homogêneo. Já misturei as minhas nozes, aí eu vou misturar o meu açúcar e sempre vou mexendo, porque ele vai incorporando bem direitinho. E sempre eu vou colocando outro ingrediente depois que a minha mistura já estiver bem homogênea.
Aí eu venho com a farinha e por último é que eu vou acrescentar o meu fermento, que é só pouquinho para ele ter uma textura mais fofinha, né? Então é isso que vai ajudar. Se vocês quiserem trocar o açúcar refinado pelo açúcar demerara, fica a seu critério, tá? Não tem problema nenhum. Pode fazer que vai dar certinho do mesmo jeito. Eu tenho que misturar bem aqui para que fique uma massa bem lisinha, bem homogênea, e vocês vão ver que a massa fica molinha. E aí a gente não consegue moldar. E por último eu venho com um pouquinho de fermento, meu pó royal, que é o nosso fermento químico. Vou misturar bem. Então, olha, veja que fica uma massa bem molinha. Ela tem realmente essa textura. E agora eu vou colocar na geladeira por 30 minutos para ele ter uma consistência um pouco mais firme e nós vamos moldar os nossos cookies, tá bom? Já já eu volto então. Depois de meia hora nós estamos aqui de novo para moldar os nossos cookies. Eu gosto de moldar com a pazinha do sorvete, mas você pode moldar com uma colher, com o que você quiser. Você vai fazer bolinhas de mais ou menos 45, 50 gramas. Aqui, olha, eu vou fazer com a bolinha do sorvete. E se você fizer com a pazinha do sorvete, lembre-se de sempre você colocar um pouquinho de água, não umedecer a sua pazinha com um pouquinho de água, para poder soltar mais facilmente. Então, ó, se for com a colher, você pode fazer ir pesando e aí você molda como uma bolinha. Se você faz com a pazinha do sorvete, a bolinha já vai sair prontinha. Bom, então está prontinho aqui os nossos cookies, já moldadinho. E agora nós vamos colocar no freezer até ele congelar. Você pode fazer num dia e assar ele no dia seguinte. Se você quiser, você também pode assar imediatamente, colocar agora já no forno. Mas eu gosto mais quando a gente congela e ele tá congeladinho, porque aí o calor no frio, ele não desce tanto, então eu acho que ele fica melhor. Depois que ficar esse tempo no freezer, nós vamos pré-aquecer o nosso forno e vamos deixar uma temperatura 200 graus e nós vamos assar por aproximadamente 10 minutos. Cada forno varia de um para outro a sua temperatura. Então eu recomendo que a primeira vez que você vai fazer, vá assando de um por um, para você ter o tempo certinho e a temperatura certinha do seu forno, tá bom? Vou colocar agora no freezer e depois eu volto com eles assadinhos para a gente ver como ficou o resultado final. Estamos de volta aqui com o nosso cookie que ficou delicioso, por aqui pertinho para vocês verem. Tá? Vocês podem ver que o fundinho dele fica bem assadinho, tá? Ele não é um cookie que fica muito altão, por isso que eu disse para vocês que cookie não é bolacha e nem biscoito, cookie é cookie. Então, antes de eu partir para mostrar para vocês o que é o chewy que eu falo e como ele está por dentro, que é a casquinha crocante por fora, assim como vocês estão vendo aqui, casquinha crocante, e dentro ele vai estar bem molhadinho e bem puxinha. Duas recomendações importantes. Quando você for colocar o seu cookie para congelar, lembre-se de forrar o seu tabuleiro com papel alumínio, porque depois na hora de assar, ele vai se soltar mais facilmente. E o tempo dele do forno, que vai variar, vocês têm que ver o seguinte, ele está formando uma crostinha já, mas o meinho ainda está molinho. E é nesse ponto que ele vai ficar bom. Assim que você tirar do forno, como ele não é um cookie que cresce muito, vocês podem dar uma moldadinha um pouquinho melhor. Pode ser com a mão ou pode ser com um aro. Mas tome cuidado porque tá bem quente ainda, então vocês podem queimar a mão, então tome cuidado. E aí você vai encostando o aro na beiradinha, vou mostrar aqui em um, vocês vão encostando assim na beiradinha, porque como ele tá molinho ainda na hora que sai, vocês conseguem moldar de uma forma melhor. E aí
Depois que você fizer isso, você tira do tabuleiro e coloca em uma grade, qualquer grade que você tem aí, para ele poder respirar um pouco mais e ficar melhor. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum, tá? Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Então agora eu vou partir aqui para vocês, bem de pertinho, para vocês verem como é a textura dele por dentro. Olha, ele fica bem molhadinho, ó, bem molhadinho. Vou partir mais um pedacinho aqui, ó. Tá? Então ele tem essa textura, um bem molhadinho por dentro e uma casquinha crocantinha por fora. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu preparei com muito amor e carinho. Faça essa receitinha. Talvez você tenha que acertar realmente o tempo do seu forno, então lembre-se de colocar um de cada vez. E depois me conta se gostou, se deu certo, se tiver alguma dúvida. Eu também estou à sua disposição, porque você sabe que a minha felicidade é fazer gente feliz. E cozinhar é um ato de amor. Beijo grande para você! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!